Só isso, né? Não. O que eu vim conversar com vocês, meu nome é José Otávio, não gosto muito de apresentações, mas assim, eu fiz mestrado e doutorado em arte, pós-doutorado em cultura contemporânea com a professora Heloísa aqui. Vou falar um pouco, costurar essas outras apresentações, tentar trabalhar com isso. É o seguinte, arte e ciência, você usou a palavra, que acho que a melhor tradução seria valorar, né? A gente tem patamares diferentes. Normalmente, o pessoal que trabalha com arte, algumas pessoas colocam a ciência num patamar, às vezes, mais baixo ou mais alto. O pessoal que trabalha com a ciência coloca a arte, um papo cabeça, vamos lá fazer um papo, conversar, um papo, ver alguma coisa legal, ou que fantástica a Capela Sistina, então dá para ver lá as peças anatômicas. Eu tive aula com esse professor lá da Faculdade de Medicina da Unicamp, uma pessoa fantástica, mas está aqui, tem uma diferença. Eu estou perguntando aqui em lugares em que teve o mesmo, eu acho que essa é uma questão ética. A gente está falando muito, porque a criação, o processo artístico é menos importante do que o cálculo para bomba atômica. Será que é menos complexo? Ou será que o cálculo da bomba atômica é menos complexo do que a arte? Talvez não. Eu acho que a gente tem que pensar nessa... É a mesma mente, o mesmo cérebro que criou um, também é influenciado pelo outro. São criações humanas, são parte da cultura, os dois. Então eu peguei um caso da história da arte, eu também estudo história da arte. Então, uma pessoa, um homem brasileiro, filho de mãe baiana, que morou nos cortiços cariocas, que quase parece que não existem mais, lá do centro. A mãe era lavadeira, de uma família rica, e ele foi criado pela mãe, vendo aquelas famílias, Fernando Diniz. Fernando Diniz fez isso aqui, tapete digital, em 1986, queria que depois ele comentasse, provocasse. 1986, 85, 84. Lembra? Sabe o que a gente estava? Eu lembro que é época do meu primeiro MSX. Que eu pirei com o MSX, mas porque era proibido vir outras coisas, chip não podia chegar. Já tinha chip muito melhor do que esse. E a gente estava. Ele nem isso teve. Ele não teve nada, ele não teve acesso, porque ele estava dentro de um hospício. E peço para o colega aqui da ciência da computação olhar aqui, mais do que isso, talvez seja aquela matriz, não sei, aí se a gente pensar da computação que cria a ideia, e depois quando ele explica esses tapetes digitais, são diferentes. E ele pensou em vários tapetes com ideias binárias, que ele olhava isso e ele via os desenhos e as formas que ele criava com isso. Então ele usou uma forma totalmente computacional, não sei se que ele criou, porque ele estudou, ele queria ser engenheiro. Agora eu vou falar do espaço. Ele queria ser engenheiro, Fernando Diniz, e ele foi para aquele colégio Pedro II, e ele achava que se ele conseguisse passar na faculdade, fosse engenheiro, ele ia casar com a menina, filha da patroa da mãe, e ia ser feliz para sempre, engenheiro, e ela lá. Só que aconteceu um negócio. Ele não... quando ele estava com 16 anos, ele era um dos melhores alunos do Pedro II, as notas dele em matemática, 10, 10, 10. Ela casou, ele ficou sabendo que ela casou. E quando ele ficou sabendo que ela casou, o espaço dele foi destruído. Ele saiu correndo, começou a andar pela rua, nu em Copacabana, preso, era Filinto Miller ainda, que estava lá no poder, preso no hospício, nunca mais saiu. E
dentro do hospício ele criou mais de não sei quantas mil obras. Eu não acredito nas contas que os caras fazem, meus cálculos não batem com o pessoal do Museu de Imagens do Inconsciente. Eles jogam um número tão astronômico que não daria para fisicamente eles guardarem esse número que eles falam que eles guardam lá. Mas isso é um problema de cálculo e de superlativo na arte, que é uma coisa, os números parecem são mais importantes que a obra. E daí ele vai criando diversas coisas e ele cria uma outra obra que eu ia mostrar, quando ele descobre que ele consegue fazer o chão da casa, ele se reintegra, mas isso, ele ficou preso em 39, 38, lá no hospício. Eu chamo de preso, porque as pessoas aqui, o que eu estava falando da ética é essa, a ética de uma pessoa presa, o que a gente vai fazer, essas pessoas, ele estava fazendo arte, estava se reintegrou, demorou uns 15 anos, de 46 a ele foi fazer em 62 o chão, 16 anos, para ele conseguir voltar a organizar alguma coisa. Quando ele faz isso, ele fala, eu posso fazer tudo. Ele volta a estudar, começa a estudar física, ele vem nas bibliotecas para estudar física, estudar o que existia de matemática, ele lia muito, tinha livros assim, e ele cria em 86 esse tapete digital que eu pergunto para vocês. É uma série, isso aqui tem 2 metros, são vários que vão, na ideia dele, ele vai contando, vão se ligando, e são matrizes que o cálculo é feito uma com a outra, ele vai somando, vai interagindo com o outro, e com o outro, e com o outro, e criando novos mundos que na cabeça dele existia. Eu pergunto, será que a gente não tem que reescrever mesmo a história da arte? Porque ele era um louco no hospício, fazendo arte com conceito de computação. Não sei o que vocês acham. Para mim isso aqui é um conceito totalmente, mais ou menos, muito parecido com o que o Turing fez, que a solução que o engenheiro deu lá para fazer o 1024, quanto é que é? A matriz lá da memória. A memória para 64.024. É. 10 elevado a... ele trabalha isso. Eu fiz a conta aqui de memória, dá um número astronômico quando você vai somando um com o outro, com o outro, com o outro. Esse computador digital que ele cria, que vai tendo esses layers, né, que vão trabalhando. Então, ele estava lá preso, e agora eu pergunto para você, ele trabalhou com arte e com ciência no mesmo patamar, criou isso. E eu pergunto, será que a gente trabalha com arte e ciência no mesmo patamar? Ou será que a gente pende para um lado, pende para o outro? E quando a gente pende, o que acontece? Isso foi porque eu pesquisei durante 9 anos aí da minha vida, essa história da Nise da Silveira, que trabalhou com isso, e cheguei num dilema. O dilema é o seguinte, só vou passar para finalizar. Meu dilema é o seguinte, as pessoas que trabalham com as técnicas, a técnica que ela usou, que é usar a arte, usar a cultura para pessoas com doença mental, o que a pessoa escolhe para fazer, eu percebo que não estudam o que realmente isso faz e qual o poder que isso tem. Isso pode ser muito perigoso também. Talvez o quanto perigoso de uma pessoa usar um cálculo que gera uma bomba atômica e usar por usar aquilo e soltar e aquilo não ter. Isso aqui é tão potente como a arte. Eu acho que a gente precisa parar de ter essa divisão e olhar que isso é sério, também tem que ser estudado. O que essa arte faz na gente? Qual é o arrebatamento estético que vocês falam? Ou eu falo mais ainda, qual é a parte molecular mesmo que isso está transformando? Os detalhes, por exemplo, eu acho que o tempo dele, a parte manual dele usar o pincel, de ficar muitos anos, isso também influenciou essa transformação, essa coisa do dia a dia. E eu pergunto se a gente não tem que estudar isso mais a fundo, essa questão da arte também mais a fundo. Eu não sei, eu queria dialogar com vocês e amarrar essas coisas. Só perguntar uma dúvida que ficou comigo, tipo, ele chamava de digital? Tapete digital, eu podia trazer o vídeo dele contando, ele fala assim, isso aqui
São vários tapetes. Aqui eu estou gerando uma forma digital. Você não está vendo? É um peixe que está girando. Quando eu somo com o outro que está atrás, trago para cá, ele gera uma outra coisa e ele fala, sim, ó, aqui são as matrizes, e somando aqui, ele vai fazendo os cálculos, ele vai olhando, ele fala isso liga com o outro, ele olhava isso e tinha essa ligação na cabeça dele. Alguns médicos colocavam até olhar e falavam, isso está delirando. E aí eu pergunto, será que o delírio não existe em nosso cérebro como uma emulação da realidade, ou será que existe realidade? Pergunto para vocês. Esse é o potencial criativo, né, na verdade. A primeira coisa é qual o limite, né, da loucura. Alguém falou, não sei, eu não tenho medo de enlouquecer porque eu já sou louca, né? Então, meio que, assim, qual o limite da loucura? Porque assim, será que existe loucura? Não, existe. A pessoa pode ter perdido um elo ali, surtou e uma outra organização. Ela perdeu elo, mas é imaginação, isso aí, assim, imaginação aflorada, né? Eles vivem se drogando, tem que drogar. Classifica. Eu faço duas perguntas. Primeiro, assim, acho que o que é normal? O Canguilhem questionou esse conceito normal antes do Freud, está muito forte, né? Falou que normal é uma coisa que é culturalmente, é um padrão criado pela sociedade. Tem gente que se adapta, fica mais perto daquilo lá. E o que é verdade? Eu começo minhas aulas, meus cursos, muitas vezes eu falo assim, olha aqui, verdade não está em questão aqui, entendeu? Se existe alguma coisa tão grande assim, mas nem verdade, nossa linguagem não dá conta. Muito interessante que você está colocando. Deixa ela lá e vamos brincar e falando com as matrizes de conhecimento que a gente tem para ver se ela pipoca mais nos silêncios do que... Eu acho que é uma judiação. Esse tipo de arte aqui é uma judiação. Falando uma coisa, você gosta de ver os detalhes, né? O que isso daí, o que está acontecendo. Essa arte foi exposta no Brasil, no mundo, como uma arte da Nise da Silveira, como uma coisa de louco que foi feito, e aquela história, talvez aquilo faz a gente, aquilo lá faz uma anestesia, faz a gente, isso aqui foi exposto, foi na Bienal 500, estava lá, mas ela tem uma espetacularização que não deixa a gente olhar os detalhes. E é retirado, o curador, o pessoal que trabalha lá, eles trabalham com o mesmo discurso desde 1960, 1950 e cortam qualquer outro discurso, qualquer outra possibilidade criativa. Então, Zé, tem milhares de maneiras de se interpretar um trabalho desse. Uma coisa por que me ocorre como qualquer galera. Todo trabalho. Agora, uma coisa que eu acho interessante é como é a data, né, que é uma sensibilidade de uma matematização de mundo, né, muito forte nele ali, que ele tenta dar razão. Agora é o seguinte, essa história de faz isso, vira peixe, isso aí era imaginação pura, ele não conseguiu botar isso assim. Na verdade, ele não conseguiu chegar na linguagem. Aí eu queria falar uma coisa, essa questão ele colocou A, B lá do software, o professor quando ele estava colocando a R, não lembro direito assim, que o software promove isso. A gente quando chega na computação, você consegue trazer, ele estava fazendo computação sem ter o computador. Ele estava criando, na verdade, todos os números contáveis para criar coisas incontáveis, que a gente demorou vários tempos. É o quê? Acho que isso aí não é complicado. Esse aqui, ó, isso é uma matriz de memória aqui, são 4... Totalmente computável. São 16 por 16. E tem, cada quadrado tem 16, então tem 4.096 bits aí, né? Só que, desses... Sob um certo olhar, ele é uma computação. Só que desses 4.000... Não. Só que ele joga, vezes 4, então ele jogou aquela memória que a gente está criando hoje. Que essa matriz e essa matriz, as duas matrizes juntas. Então é interessante a gente ver aqui que ele está usando uma linguagem totalmente matemática. E ele criava, para ele tinha toda uma sequência. Ele colocava esses binários
iam criando as imagens. E para ele, esse tinha uma imagem, aquele tinha outra imagem. Só isso. Não, mas ele busca uma matriz matemática, mas a irregularidade da realização disso mostra um outro discurso por trás desse esforço matemático. Então, se aqui fosse uma matriz de linhas precisas e retas, seria uma coisa. Só que é um negócio puramente matemático. As linhas Agora, curvas. tem mais aí do que matemática. Tem expressão, né? Tem expressão. Mas é aí que a arte contribui. Porque a arte está nos mostrando que existe mais na matemática do que a matemática. Porque é aquilo que a gente está estabelecendo como campo da matemática. Isso é legal. Ó, o que ele está colocando aqui, que é muito interessante. Traz para o grupo aqui, que é muito interessante. Essa interpretação é uma interpretação visionária. Você pode colocar uma equação em Einstein que você vai olhar e vai ter a mesma interpretação, é confuso. Vai destoar da mesma forma. É a intuição. É a intuição. Então vai de cada um, o ser, a pessoa, o ser humano, a diferenciar. Isso vale e isso não vale. Por isso nós não somos iguais e não somos diferentes. Certo. E agora entrar naquela potência. Do visionário, né? Porque assim, existe também essa, quando você vai fazer um trabalho de criação, você visualiza muitas vezes um resultado e às vezes você não sabe nem como chegar naquele resultado. E aí quando ele fala que ele fez uma matriz que junto com a outra ia dar uma outra coisa, ele estava visualizando nem sem ter ao menos as ferramentas, né? Mas ele conseguia visualizar, porque ao mesmo tempo que ele fez a parte de cinema, ele fazia algumas coisas. Quando o Marcos Magalhães chegou lá para dar a ferramenta, ganhou 2 chiquitos. A história. É aí que está. Faltou a ferramenta, talvez faltou alguém olhar isso. Eu só queria se amarrar numa coisa. Enquanto a gente continuar deixando potências que talvez tenham o mesmo nível de Einstein, desse jeito, no Brasil, colocando essas nossas avaliações do CAPES, colocando as nossas, essa ligação, o professor Bevilacqua fez um cálculo que em 252 anos, o Brasil vai chegar na média do pior, do mais baixo, da média mundial, das outras universidades, se a gente continuar nesse ritmo que a gente está hoje. Daqui vamos demorar 252 anos para ficar no meio, para ficar no mais baixo. Porque a gente não junta a criatividade do brasileiro, a gente desperdiça os grandes talentos que temos aqui, e a gente é ridicularizado na academia, porque a gente está juntando arte com ciência. É interessante, eu queria entender isso. Eu acho que a gente pulou de um lugar para o outro. Não, mas Mas pode ser interessante. Nossa, eu achei interessantíssimo, sabe? Achei muito interessante. Fernando Diniz, você já deve ter visto, isso foi exposto no... O que você está propondo é uma questão epistemológica que a gente está desenvolvendo, que é justamente isso, a gente revisitar a arte, porque a arte é um campo de expressão que nos mostra que nós temos algo de visionário que antes de poder ser formalizado e expresso dentro de um campo de consensualidades, aparece como um campo de codificação simbólica, de formas de expressão, de representação subjetivas. Então, é como se a gente tivesse, de certa maneira, perdendo ao não olhar para a arte com olhos Mas aí, diversificados. você está valorando a arte num nível, e eu percebo isso, maior que o Não, da não é ciência. nível maior, né? não, é colocando no mesmo tabuleiro. Sim. É colocando a arte como objeto de ciência Vamos lá, também. aí também. Deixa eu É fazer- colocando a arte como fazer- objeto de ciência, é colocando a arte no tabuleiro da ciência. fazer 2 comentários a partir das questões aí que você levantou. Assim, tem um grande crítico de arte aqui no Rio de Janeiro, um grande crítico de arte, que é o Ronaldo Brito, que fala na PUC, né? E ele diz o seguinte, que o Brasil é o único lugar do mundo em que o todo é menor que a soma das partes. Certo? Então, a gente tem excelência no Brasil, mas na hora que chega o momento dessa excelência virar a referência, virar a instituição, virar o modo de ser da cultura, o outro Brasil devora. Né?
Isso é uma coisa A louca. gente está no coronelismo ainda, né? Mas o Ronaldo Brito também tem um texto que eu acho que, se vocês estão interessados nessa questão da arte, eu acho que é um texto bem importante. Muita gente, muitos artistas importantes aqui do Rio de Janeiro leram, passou pela formação de uma geração aqui. Tanto que eu conheci esse texto por causa do meu irmão, que mora aqui no Rio, estou com o Brito e tal. E que ele diz o seguinte: é preciso separar o saber sobre a arte do saber da arte. A arte produz um modo de saber que é o modo de saber da arte. Uma coisa é saber sobre a arte, outra coisa é a arte como um campo de saber que cria modos de problematizar o real e de pensar o real com os mecanismos da arte. Cria pensamento sensível, pensamento experienciável. Então, são estratégias diferentes de problematizar o real e de pensar o real. Né? Tem um parágrafo aqui, ó, muito bonito do Merleau-Ponty, clássico. O Merleau-Ponty, o filósofo já não é tão novo, né? Mas que diz o seguinte, ó, eu tinha pegado isso aqui no começo da conversa aí, por causa do Eduardo lá, mas a ciência manipula as coisas, renuncia a habitá-las, fabrica para si modelos internos delas e, operando sobre esses índices ou variáveis, as transformações permitidas por sua definição, só de longe em longe se defronta com o mundo atual. Ela sempre foi especialmente admiravelmente ativo, engenhoso, desenvolto, esse ponto de partida de tratar todo ser como objeto em geral, isto é, a um tempo como se nada fosse para nós e, no entanto, se achasse predestinado aos nossos artifícios. Então a ciência tem uma forma muito própria de se relacionar com o real, que é diferente da arte. São campos de saber muito diferentes. E aí eu gosto quando você diz que isso aí é uma bomba atômica, eu acho interessante. Agora, uma vez eu fui numa palestra com um cara chamado Kit Lovink, lá, e estava bem nessa pergunta, assim, sabe, né? E aí eu me lembro que eu perguntei para ele assim, como é que fica nessa relação com a ciência e tal, porque eu acho que a ciência está devorando a arte. Aí ele falou assim, não, a arte é muito importante, mas a ciência é muito mais poderosa. Porque a ciência determina o modo de ser do nosso cotidiano. Eu comento no relatório lá do pós-doc, eu começo com uma história de uma palestra que eu fui dar sobre os sentidos na cultura e tal, as coisas que eu fazia. E uma amiga minha levantou a mão e perguntou assim, não, mas a neurociência já explicou que é importante, porque é importante para a mãe abraçar o bebê. Só falei, que quem precisa de neurociência? antes, só uma pergunta, aí eu queria entender uma pergunta para a pessoa da neurociência, está acontecendo uma coisa muito estranha. Você ouviu o que eu falei? Entendi. Entendeu? Por que a nossa experiência não tem significado e a gente depende das verdades da ciência para determinar o cotidiano? A ciência é um território de poder, assim como a arte é um território de poder. Puta, mas não tem comparação. Você pode pensar assim, você pode pensar, todo mundo sabe que a abração do bebê é importante. No entanto, em determinado momento, isso aí não é meu discurso, não é meu discurso. Queria escutar isso. Mas em determinado momento as pessoas eram educadas a não pegar o bebê. Então, acho que assim, você não deve pegar o bebê. O bebê não era nem porque sujeito. isso é muito ruim. O bebê não era nem sujeito até 20 anos A atrás. criança, ela vai se acostumar, vai criar uma relação. Gerando o que a sociedade gerou, né? Isso é péssimo para o bebê, então tem lá propaganda na televisão mostrando que você tem que botar o bebê, e que você tem que, né? Então Era tudo isso que era complementar. importante para as pessoas, segundo a Eliane, sempre falou, olha, é importante, as mulheres estavam começando a trabalhar, era importante que a criança não ficasse grudada na mãe. Alguém dissesse que a criança não deveria ficar grudada. Aí a neurociência diz que você pegar o bebê é uma coisa muito importante. Esse conhecimento é importante. Você poderia saber disso, porque você, pela sua experiência, achou, mas de alguma maneira as pessoas pegaram esse negócio e falaram, não, segurar o bebê não é importante não, isso é ruim para o bebê. Assessor de psicologia
psicologia sempre questiona muito. Eu dou aula da psicologia. Pô, mas isso aí eu tô sabendo desde que eu nasci, entendeu? Então, eu quero dizer... Mas não é bem assim. Como se chama? É o poder científico, o pessoal da Então, universidade. o que eu quero dizer Então, é que uma boa parte do discurso científico acho que tem um monopólio da determinação das verdades do real, quando as verdades são acessíveis por 1000 caminhos. 1000 caminhos. A arte é um caminho que tem um saber próprio. Existem os saberes cotidianos, existe a sabedoria da cultura Mas popular. não é um Tem caminho se muito- fechar para a ciência. Mas eu queria perguntar dentro da... Eu estou tentando mostrar que a são... ciência começa a se abrir para a Não é pra possibilidade de que a arte seja detentora da verdade, seja visionária, que a gente possa reescrever Eu não estou da arte uma ciência melhor. Que a gente possa fazer a partir da arte uma ciência melhor. Claro, eu não estou fechando. São normalmente maneiras diferentes. Agora eu vou te dizer, quem está falando sobre a arte é muito mais, quem fala de um conhecimento sobre a arte é muito mais quem está julgando as artes dentro das próprias artes, na forma de historiadores de arte, de curadores, de críticos, etc, etc, do que das panelinhas, do que propriamente outros pensadores. Acho que está dentro, assim como dentro da ciência, que estão os problemas dos cerceamentos e dos dirigismos que nos corrompem a melhor ciência que a gente poderia estar fazendo, best science, que nós não vivemos. Então, é dentro das nossas próprias escolhas que a gente está sofrendo os piores dos ataques. Na verdade, a gente tem esse problema da corrupção, né? Se você for muito longe, assim, tem uns, sei lá, uns líderes espirituais que falam, a corrupção começa quando você mente com uma criança, por exemplo, né? Então, todo mundo fica assim, epa, não pode. Mas, assim, na verdade, essa questão, essa corrupção, ela é muito trabalhada, os saberes, né, são trabalhados também em cima de corrupção. Se você for ver nos anos 60, 70, aquelas propagandas, por exemplo, aquilo ali está trabalhando o pensamento de mídia e tem coisas horrendas. Vocês já viram umas coisas dos anos 60, 70 que mostram uma família com uma arma, sabe? É a mulher assim, tipo, com a nova enceradeira, a nova... Então tem coisa machista, tem Como coisa... nasceu essa coisa da violência do pós-segunda guerra. Eu queria que vocês me ajudassem agora, eu queria que vocês me ajudassem um problema, assim, só para... Problema bobo. Quando eu estudei esse troço aqui, eu cheguei num ponto que eu não dava, por exemplo, o que a Nise da Silveira colocou lá como explicação, nenhuma criança de 5 anos já vê lá que não adianta aquilo lá que se explica lá, está numa metalinguagem tão complexa que você não consegue entender, que é a questão que o Jung foi colocando, tem que ter um background cultural tão grande que não dá para conversar com mais ninguém. E porque o Jung e a Nise vieram do mundo positivista, eram cientistas os mais fortes, e os dois sabiam o que estavam falando. Entre os dois, dá para conversar. Eu acho que eu nunca conheci um junguiano que fosse cientista, estou falando que tivesse esse background dos dois. Daí virou como se fosse contadores de história, nada contra, mas virou uma coisa sem essa base científica. O que aconteceu? Quando as pessoas leem Nise, ninguém consegue extrair ciência de lá. E eu percebi, eu cheguei num ponto que tem muita ciência embarcada nisso daqui. Quando ela faz esse método usando arte, é um método muito forte, científico. É um método usando ideias científicas, funciona para esse, não funciona para esse. Ela começou a usar arte para as pessoas, a escrita para trabalhar coisas de dentro, a linguagem, essa pessoa tem que desenvolver a linguagem, e essa pessoa não tinha por quê? Porque a pessoa não era um indivíduo, e daí ela não tinha sensação de indivíduo, ela trabalhava muito bem com isso, mas ninguém conseguiu trabalhar com isso. O que eu estou fazendo? Como eu percebi isso, eu cheguei não tenho nenhuma interlocução, não dá para falar com os junguianos, desiste. Não dá para falar com o pessoal da arte terapia, dei aula, tudo, mas não dá. A parte da psicologia, você ainda dialoga um pouco.
Mas eu falei, tem neurociência embarcada aqui da mais sofisticada, quando ela propõe o método de terapia ocupacional usando arte e cura um monte de esquizofrênico que se organiza por causa disso. E eu pego esses relatos, começo a estudar, trabalho 10 anos com isso, vejo que funciona assim muito. Só que por quê? Não sei. E daí todo mundo fala, por que não sei? Por quê? Não sei, não dá. Estou fazendo uma mágica. Mas o Thomas Kuhn diz que ciência é conhecimento eficiente. Mas qual é o seu problema? Eu não entendi. O problema é... É não se aprender, não se trazer aquilo como conhecimento científico que possa ser replicado, que possa ser trocado, possa ter uma método. Aí tem uma coisa, assim, tem alguns padrões que a gente não consegue sair também, né? Porque se ela escreveu, eu não li nada. Mas se ela escreveu de uma maneira mais solta, é complicado. Não. Eu, por exemplo, fiz uma apresentação totalmente solta. Se eu tivesse feito uma apresentação, assim, seguindo toda uma sequência e etc., é uma maneira que você faz para um determinado público. Então, assim, para entender esse trabalho como ciência, ou ele vai ser resgatado de alguém que vai reorganizar esse material, mostrando aonde estão os... Então, ou dessa maneira, onde estão as questões, as evidências, não, mas não as questões que estão... Não adianta. Porque... Não adianta porque não está em base nenhuma, está na areia. Tem a ideia que é muito boa, a ideia é muito baseada, vem de Darwin, assim, Você tem que examinar também como que é a sua prática. Você está dizendo que uma prática específica, que eu não sei qual é, gera uma resposta excelente em X casos. Você vai ter que separar os casos. Também eu acho que não é o caminho. Assim, eu queria escutar mais. Eu acho que o caminho tem alguma coisa muito anterior. Por exemplo, o que um som é música. A música funcionou muito para muita gente, só que a música é muito complexa. O que aí é método científico, o que o som faz, entender isso, porque essas pessoas trabalhavam, ela trabalhava com um pensamento muito grande, uma biblioteca imensa, lendo tudo que tinha de ciência na época e transformando isso num método aplicável. E aí? Assim, eu não acredito na loucura como doença, assim, mas eu não tenho base psicológica nenhuma, assim, mas eu não acredito. E eu acho assim, quando você desenvolve uma imaginação, e eu já passei por esses processos, porque assim, às vezes você visualiza, né? Você visualiza uma situação que você não sabe nem na prática se aquilo vai dar certo. Agora, o esforço mental que você tem que empreender para organizar, e você falou, começou a organizar as pessoas, porque o esforço mental que você tem que empreender, tipo assim, o cara viu aquilo, aí, assim, só o fato dele parar para fazer, sabe, a prática dele parar para fazer, aquilo ali já vai estabelecendo várias outras conexões que vai integrando mesmo. E aí daí, sabe, desse passo para o outro e mais o outro, que seria fazer com que tudo isso virasse um tridimensional, como você falou, que esse caminho é possível. Porque, assim, eu defendo o meu trabalho com essa coisa do Amir Klink, né? Muitas vezes, o que move o ser humano? O que move o ser humano? Às vezes é a simples palavra impossível. Porque, assim, se você pensou, tá lá, não tem um jeito de fazer. Sabe? Não existe, na verdade, o impossível, ele não existe, assim. Então, na verdade, assim, eu acredito que... E também eu imagino a questão da loucura, assim, porque eu já passei perto, né? Não, eu já passei perto, de repente estar em Londres e assim, desplugar tudo. E assim, não tudo, né? Porque não tudo, porque eu nunca fui internada, nada disso. Eu sobrevivi bem. Porque o problema é mas o que eu digo assim, eu acredito que a pessoa que está num processo desse, de repente ela desplugou tudo e aí fica difícil reintegrar. E aí depois dá-lhe remédio, não sei. A pergunta que eu faço, também, só para essa coisa que é a primeira vez, eu quero falar uma coisa, eu já apresentei isso muitas vezes.
e nunca ninguém perguntou. Eu ficava achando uma coisa mais estranha do mundo, e porque eu apresentei em diversos lugares diferentes e sempre era um silêncio avassalador, uma perguntinha ou outra, como aconteceu na Alexandria. Mas uma discussão é a primeira vez que eu estou vendo um grupo conversar sobre esse assunto. Eu queria agradecer a vocês, mas eu queria falar de uma coisa aqui que eu estou na minha cabeça, para vocês me ajudarem mais uma vez. É o seguinte, eu acho, pelo que eu percebo, por exemplo, quando a gente toma uma droga psicotrópica lá, que as pessoas tomam lá, Aldol e todos os outros, é bizarro o método que é usado para os ratinhos fazerem uma coisa que não tem nada a ver com esquizofrenia, não tem nada a ver, tem a ver com um padrão de quem está olhando de fora da esquizofrenia. Eu estou falando, o objeto. Mas ela sabe do que eu estou falando, que é toda a ciência embarcada para fazer o medicamento, é medicamento com alguma coisa que não é esquizofrenia. É porque os outros acham que é esquizofrenia, mas tudo bem. E no mundo inteiro é usado o dinheiro sai para aí. Eu pergunto, será que a música, essas questões culturais, não são mais seletivas as moléculas, não funcionam mais as moléculas, a organização cerebral e ao aparato, pergunto para a Maia, ao nosso multimodal, a nossa estrutura, que eu também não sei se é a nossa estrutura, do que essas drogas que ainda estão muito incipientes para a questão, pelo menos pela questão mental, para essa questão da... Pode falar. Eu acho que a questão da música, ele tem outras vantagens. Seletividade. Seletividade, estou falando de seletividade. Seletividade de regiões, seletividade de elementos. Ativismo cerebral. Não, seletividade de via, sim. De via, não de regiões especificamente. Não, de via. Porque para fármacos a grande dificuldade hoje que estão tentando descobrir justamente seletividade regional de aviso. Exatamente isso que a música conseguiu. A música tem. Uma molécula, E eu faço a pergunta, por quê? Aqui é a ideia do reabilitar, que eu mandei para a FAPESP. Eu acho isso por que não? A gente vai começar só na revisão. Acho por que interessante, não? mas eu não acho. Não, por que não? Eu acho que isso substitui. Não substitui. Nada disso. Só que é uma maneira de você Por que não estudar isso? Por exemplo, você vai entrar numa máquina de ressonância. Aí você tem pânico de entrar na máquina de ressonância. Aí tá bom. Eu odeio, né, entrar na máquina de ressonância. Aí, só que tem alguns lugares que você faz ressonância e tem música. Quando tem música, eu não tenho o menor problema de entrar na máquina de ressonância. Se não tem música, eu não entro na máquina de ressonância. Tem que tomar um treco qualquer. Negócio não entra na máquina de ressonância. Agora, a música é impressionante. Tipo de música, aquelas músicas específicas para isso aí eu não sei dizer se houve algum estudo para isso. Eles botam aquela bossa nova de elevador e pronto. Mas eu acho que qualquer música tem noite aí. Mas como é que você consegue ouvir a música se o som da máquina não é tão alto? Você ouve a música. É feito para você ouvir a música. Fone. A música vem também no aparelho. Não pode ser qualquer lugar. Mas funciona muito bem. Funciona impressionantemente. Se não tem música, a intensidade trabalhava de todos os movimentos de evolução. Fala vai emergir com mais uma evolução cerebral, fala vai emergir. E precisa trabalhar com todo mundo. Então eu acho que uma comparação. Ele está questionando outros métodos. Eu dou outros métodos, por exemplo. Você está falando de uma
comparação com Ao invés de usar um medicamentos. fármaco. Não, o que eu estou falando é pesquisar, por exemplo, o som. A minha ideia é começar com mais básico. Eu acho que o som, o ruído branco, o ruído rosa, terapia já trabalhou bastante essas coisas. não exatamente nesse ponto que eu estou falando, que é o mesmo fazer os testes lá no futuro, no laboratório, exatamente o controle duro. Para poder fazer a invasividade necessária. Sim, mas Você sabe que teve eu estou falando mesmo de desenvolver droga. A mesma loucura de desenvolver Teve uma mulher canadense lá da McGill que foi falar exatamente sobre música, mas não no tratamento. Mas ela, na verdade, ela trabalha com pessoas que têm déficit de processamento de música. Uau, a música. Tá? Exatamente. Então, isso aí pode ser um modelo interessante também, né, para você estudar, saber, né, como é que é o processamento emocional dessas pessoas. Isso é muito legal, deve ter gente com isso daí, a gente quer fazer uma revisão dura. Vejam bem, agora vamos pensar do outro lado. Significa isso, a música? Significa ter uma definição de música, que se a pessoa não se encaixa naquela definição de música, ela não tem música. Se você quiser John isso, Cage estudava com o Schroeder falou, olha meu caro, você não tem muito jeito para harmonia, e se você não entender harmonia, você não vai poder fazer música nunca. É como você bater a cabeça no muro. Aí falei, então eu vou dedicar minha vida a bater a cabeça nesse muro. E mudou a história da música. Então, assim, o que é música? A música é o que Mas você faz. eu tô falando de vale para as negócio artes. de você começar a ouvir barulho quando você vai tocar. Eu tocava piano, de repente comecei a ouvir barulho. Eu tocava com barulho. Mas é cultural também. É cultural também. Tem músicas que vão vir de outras culturas e que nós vamos ouvir com estranhamento. Não, que nós eles vamos lá ouvir, não mas nós ouvem. vamos ver aí é música. Eu não sei não, viu? Essa coisa é muito cultural. O gosto, As a forma pessoas de já tocar. nascem com esse déficit. Eu não vejo déficit, eu não consigo entender o que é déficit. Eu estou mais perto da noção dela ali. Quer dizer, não sei o que é déficit, eu sei maneiras diferentes de perceber e fazer mundo, e dar sentido ao mundo. Não existe mundo objetivo, não existe cultura certa, cultura errada. Entendeu? Existe uma maneira como você faz um mundo em que você pode performar a sua vida e ele tem que fazer sentido. E você e nunca está completo, nunca está acabado, você está fazendo sentido ali. E cada pessoa tem uma maneira de perceber, embora seja amplamente normatizado na daltônica cultura. não enxerga Mas então ela tem os algo, 3 cones. e aí ela tem algo a nos ensinar sobre ela a só experiência de enxerga, ver. ela só tem 2 cones, mas ela... Aliás, Deixa sobre eu isso, completar. não sei se vocês conhecem. Deixa eu completar só uma história. Eu ano passado eu fui lá para o Congresso de Estocolmo, eu parei em Amsterdã, encontrei uma amiga minha lá, que eu tinha conhecido uma vez que eu visitei o mestrado de arte. E ela teve um negócio lá qualquer, que ela teve um problema, que ela não podia mais ouvir música, que era uma coisa altamente perturbadora, só podia ouvir muito baixinho, e ela teve um distúrbio qualquer aí que abalou a vida dela, foi um fim do relacionamento lá e tal, e ela não podia mais ouvir. E aí a gente ficou conversando, e eu falei para ela, o que você tem que fazer, como artista, é contar como é o mundo para você, a partir da perspectiva de quem não pode ouvir a música, de quem ouve o mundo dessa maneira. E ela me disse, ela falou, olha, foi a coisa mais importante que me aconteceu, foi você ter ido almoçar comigo lá na escala do avião, entendeu? Porque não tem maneira certa de perceber o mundo, a cultura tenta normatizar isso, a gente se move dentro dessa normatização. O trabalho que eu fiz no meu doutorado, acho que talvez uma das coisas mais interessantes foi completar a fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty com a antropologia dos sentidos que tem os caras fazendo aí, que mostram que diferentes culturas têm maneiras completamente diferentes de organizar o mundo percebido. E nós somos massacrantemente visuais, mas tem culturas que são muito mais aurais, auditivas, tem culturas que são táteis, tem culturas olfativas. Então o cara chega para você, quando ele pergunta como é que você vai, como vai ser o nariz? Como vai ser o nariz? Entendeu? Que é toda a cosmologia organizada em torno do olfato das trocas. Então, o que eu acho assim, nós não temos nenhum motivo para achar que a nossa cultura, o nosso jeito de dar sentido ao mundo, é melhor a priori do que nenhuma outra. Ela é poderosa, ela é muito boa em ter. Se a gente fizer isso, a mídia vai pegar isso claro. e... Não, isso que você está falando, claro. Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos tem pessoas que são surdas,
que poderiam ter os seus filhos não serem surdos, e elas optam por ter os filhos surdos para ficar todo mundo numa comunidade surda. É uma cultura isso. Como é que faz uma opção? É uma cultura. Podia fazer um implante, não sei o que, eles não fazem, isso é um negócio. É os direitos das pessoas, Essa saída criativa. A gente tem uma área de disability studies. Essa saída criativa que ele falou, que foi você que estava conversando com a sua amiga, que entendeu um pouco da audição. Eu ia justamente citar um rapaz que eu estava querendo, o primeiro projeto de encontros multidisciplinares que eu fiz, porque tá ficando, enfim, ele tem um problema que ele só vê em preto e branco. Esse é um rapaz que eu gostaria de trazer para compartilhar a experiência dele. Não é do livro do... Não, então... Mas só uma pergunta, é um problema? O quê? Ele tem? Só veio preto e branco. Mas isso é um problema? Não, ele inventou a primeira pessoa com olho ciborgue no mundo que o olho ciborgue está lá no passaporte dele. Não, na verdade ele é um problema que existe. Ele não tem cone. Isso é um exemplo. Não, isso é porque na verdade ele fez um trabalho sonoro. Ele tem uma formação de música e ele fez um trabalho sonoro que através de um olho, de uma câmera que ele bota aqui, que já é acoplada ao ser dele, ele avalia aquela cor. Ele botou uma paleta de cores. Sim, aí ele botou uma paleta de cores. Então, na verdade, ele não vê as cores, mas ele criou um som para elas. Então ele mapeou e ele criou um som para as cores. Então ele meio que para saber isso. E agora tem coisas, assim, tem coisas que no campo do conhecimento que estão colocando aí, que às vezes um problema é a solução, né? Isso aí que a gente sempre positivamente a gente quer dizer. Mas assim, eu tenho amigos músicos, por exemplo, que, sei lá, o cara tocava violão desde os 12 anos de idade, assim, e era completamente obcecado com aquilo, passou para a escola de música e etc, etc. E aí, um belo dia, o cara teve um problema vocal. Que nunca mais ele podia tocar aquele instrumento que era a vida dele, a parte dele. Olha, mas ele mudou completamente. Aí ele foi tocar o boé, foi tocar laúde e ficou uma pessoa muito mais legal, muito mais relaxada, tranquila. Não, digo legal, mais comunicativa. Daí tem um colega nosso que aconteceu na vida. Ele saiu daquela coisa assim, obcecada, né? A Manaus que vinha Belém. Brincadeira. Então foi desafios. Eu acho que a gente vai ter que continuar no bar. A última frase que eu vou para ele, e de uma certa maneira nós também, é que de qualquer maneira, ao longo da evolução, então a evolução de uma maneira selecionou algumas coisas para serem normais e outras para serem débitos. Isso levando em conta que a evolução não é uma teoria. Não é a evolução, é uma teoria. É uma teoria que tem informações, né? Não. Mas aí... A científica é uma coisa. Aí a questão, a coisa mais importante, acho que, de pensar é que, na verdade, o cérebro também, diferente desses, né, de você ter 3 cones sendo um primata Homo sapiens, ou sendo 2 cones, né, sendo um dicromata, se for um macaco, ou sendo dicromata, tricromata, fêmea tricromata, macho dicromata. De qualquer maneira que isso aconteça, o seu cérebro, né, ou a capacidade de conexional do cérebro, a plasticidade que o cérebro tem, vai acomodar isso. Sejam 2 cones, sejam 3 cones, sejam nenhum cone, como no caso do branco e branco. Você vai ter uma plasticidade que vai permitir que aquela configuração de uma maneira... Porque a gente morra para os fez lá quando aconteceu aquilo. Mas a questão que eu falei da minha amiga para ela formalizar, tentar relatar de alguma maneira, exprimir aquela experiência, formalizar aquilo de alguma maneira, é porque, por exemplo, o Van Gogh fala, Van Gogh era maluco. Não, ele era um cara que se expressou com os meios que tinha na época dele, e aí pouco importa que era maluquice, porque ele entrou no tecido subjetivo da cultura. Ele não importa mais quem é louco, quem não é louco, aquilo passou a ser parte da visualidade de todo mundo. Isso depois que ele morreu. Depois que ele morreu. Mas legal, para a vida dele não serviu. Sei. Né?
Então você vai jogar aquilo lá, então não importa se ligou, se não você está. Aquilo passa a ser parte um pouco da visualidade toda. E aí bate com o que ela está colocando, que de repente o que a gente está colocando como loucura é mais um fato de você só ter o bastonete e ter os 3 pontos. Não é exatamente uma imperfeição, mas talvez algum outro instrumento que esteja faltando e que faz todo o restante funcionar de uma outra forma. Mesmo coisa de considerar o canhoto como, né, assim, o exemplo mais basiquinho, né? Se considerar o canhoto como uma normal. Tem essa... né? Eu estou pensando só que O fato dele ser um universal e intersubjetivo mostra que alguma coisa muito sã existe ou muito recorrente, uma insanidade super recorrente, ou super universal. O normal é uma insanidade universal. A insanidade universal está pulando ali. Então, será a insanidade realmente um bom tipo? Gente, tem uns filmes aí desses... Tem uns filmes que, não sei se é Zeitgeist, mas eles falam, assim, em termos de... até uma coisa social, né? Porque eles falam que os caras de grandes empresas, ou se a empresa, the corporation, se a empresa fosse avaliada né, como um sujeito, teria que ser enquadrado como psicopata e trancafiado. Né? Porque, assim, se você for ver o padrão de signos do que é um psicopata, de prejudicar, de não se importar, ou de sei lá o que, então, assim, é isso, na verdade, né? A gente vive com um sistema alimentando essas coisas. Então, os desvios eles vão pipocando para tudo. Beleza.